criaturas, agora e na hora de nossa morte. Podemos nos sentar por um instante. Povo de Deus, é muito bonito a liturgia de hoje, porque fala de oração. Não sei se você percebeu, mas na primeira leitura, Abraão está no diálogo com o pai, querendo convencer Deus de fazer algo que era importante para ele. No caso seria salvar a cidade de Sodoma, salvar aquela cidade que era uma cidade considerada muito devassa, muito promíscua, uma cidade permeada de muitos pecados. Então Abraão para em oração e começa a dialogar com Deus Pai. E se houver um jugo, 100 justos, o Senhor perdoaria essa cidade? Perdoaria. Se houver 50, o Senhor perdoaria essa cidade? Não acabaria com ela? E o pai diz, sim, não acabaria pelos 50 justos. Aí se houvesse 10 justos, o Senhor teria misericórdia dessa cidade? E o pai diz, sim, eu teria, por causa de 10 justos. Imagina quantas pessoas existiam naquela cidade, quantos pecados terríveis, mas Deus estava dizendo que por causa de 10 justos, perdoaria os pecados. Acredito que também se houvesse aqui em Gravatá 10 justos, o Senhor também perdoaria a nossa cidade. Aí vai depender de mim e de você, né? Buscar essa justiça em Deus. Mas no final das contas eu paro para pensar também comigo, sabe? Quem de nós é justo? Será que em Sodoma e Gomorra existia de verdade 10 justos? Acho que não. Acho que nem Abraão também não era tão justo assim. E nem mesmo eu, Padre Rafael, nem qualquer irmão aqui da Canção Nova. Todos nós somos pecadores. Depois a palavra de Deus foi se desenvolvendo e diz a sabedoria, o Serácida, que o justo peca 7 vezes por dia. Então imagina, se o justo peca 7 vezes, eu mesmo devo ser umas 300 por dia, Marcos, acho que por aí, se não mais. Nenhum de nós é santo o suficiente, meu irmão, minha irmã. E se talvez você pense que é santo, então já tem alguma coisa errada. Outra vez a gente vai começando a confessar, né? Faz um mês que eu estou nesse início de sacerdócio. E é tão triste quando a pessoa diz assim, olha padre, eu sou bom, né? Eu não matei, não roubei, né? Tipo assim, não tenho pecado nenhum, né? Dá vontade de dizer, veio fazer o que aqui então? A confissão é para pecado, né? Se você não tem pecado, então... Mas olha, acredito que o único justo nessa terra é nosso Senhor Jesus Cristo. E se o pai, olhando e conversando com Abraão, disse que para Abraão, se houvesse 10 justos naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele perdoaria a cidade, não é isso? Mas quando o pai envia o seu filho unigênito, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o justo dos justos, então a coisa acaba, né? Acabou o jogo, acabou o desafio. Ele é o justo. E ele sendo justo, o pai olha para ele e perdoa todos. Todos, não só da cidade de Sodoma e Gomorra, mas todos, do Brasil, da África, do Chile, do Paraguai, olhando para o Cristo crucificado em cadeira, o justo dos justos, o Senhor perdoa todos no tempo presente, perdoa todos que já morreram, perdoa também a todos que ainda vão nascer, que nem cometeram pecado, mas que vão cometer, né? Então no Cristo tudo acontece, toda a nossa salvação se dá nele, nessa cruz aqui, porque ele morreu por nós, então está tudo certo. Basta agora que cada um de nós viva como aquela experiência, né, das lojas de perfumaria. Você ganhou um vale, tem que ir lá na loja buscar o presente. O vale já está entregue a você. Jesus já entregou esse vale. Jesus já chegou diante do Pai e disse: olha, a vida dela já está aqui, Pai, a vida dela está aqui, o vale já está aqui.
E aí cabe a senhora, né, ir na loja e pegar o perfume da vida eterna. Cabe a cada um de nós ir até Deus e receber dele esse vale, esse prêmio da vida eterna que ele já conquistou para nós. Interessante que Abraão faz esse movimento de oração, e ao mesmo tempo também no Evangelho, os apóstolos estão pedindo a Jesus: o justo, Senhor, o Senhor que é justo, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. Como nós vamos rezar? E aqui existe um mistério muito bonito dentro da Igreja Católica, que não existe mais em nenhuma outra igreja. É o mistério da segunda leitura. Todos nós fomos batizados, e no batismo morremos para nós mesmos. Morremos com Cristo na cruz no batismo, e no batismo fomos enxertados no corpo místico que é Ele. Todos nós, quando batizados, nos tornamos parte do corpo de Cristo. Todos nós. Então talvez você seja a unha, talvez o outro seja o cabelo, eu seja a voz aqui no microfone, cada um uma parte do corpo de Cristo. E você, dentro dessa parte do corpo de Cristo, quando você reza no seu quarto sozinho, sozinha, você não reza sozinho, porque você está dentro do corpo de Cristo. Então quando você reza, é a igreja que reza, é toda a igreja que reza. E mais ainda, não é somente toda a igreja que reza, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas o Cristo é a cabeça desse corpo, não é? Tira a tua cabeça, você vive? Não. Então quando você reza, a igreja reza, mas ao mesmo tempo quem reza é o próprio Cristo. Quando no seu quarto você faz o sinal da cruz e começa a rezar, é o Cristo que reza em você. Então você não reza sozinho, você reza com Cristo. Ao mesmo tempo você reza dentro de Cristo, por isso, por Cristo e em Cristo. Então, certa altura do campeonato aqui na missa, você vai ouvir isso: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque tudo que nós fazemos quando somos católicos é dentro do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos com uma assembleia, é a igreja que reza. Nós rezamos não sozinhos, não só aqui como meramente seres humanos, não, mas o próprio Cristo na nossa vida, na nossa união, dentro do corpo dele reza. E quando o Pai olha para Cristo, ele vê você rezando. Ele vê você rezando nele, dentro dele. Como se o Cristo fosse transparente e o Pai olhasse o Cristo e visse você rezando. E quando eu não rezo, Padre, quando você não reza, a igreja reza por você, você continua rezando. Sabia disso? Os padres mesmo têm a liturgia das horas, a todo tempo estão rezando. Quando eu, Padre Rafael, não estou rezando, às 7 da manhã, aqui no Brasil, algum outro padre em algum outro lugar do mundo está rezando. E às 8, algum outro em outro lugar do mundo também está rezando, e assim por diante. Nós aqui 5 da tarde estamos nessa missa, mas em outros lugares do mundo também, outros padres às 5 da tarde estão celebrando a missa. E ao mesmo tempo, em outros lugares, às 6, às 7, às 8, às 9, e o fuso horário vai dando, e no final de contas, 24 horas a igreja está em oração. E não só a igreja, o Cristo, incessantemente junto do Pai rezando e pedindo: Senhor, salva os meus filhos. Senhor, me deu aqueles filhos, salva eles. Salva eles. Esse é o grande mistério da oração. E até mesmo, meu irmão e minha irmã, se alguém morre, essa pessoa continua rezando, né? Continua no purgatório rezando por nós. E ao mesmo tempo nós rezando pelas almas do purgatório, na missa, no terço. E aqueles que estão no céu mais ainda, rezando por nós aqui na terra e rezando por aqueles que estão no purgatório. Então a todo tempo nós estamos unidos em oração. Se alguém de repente que está aí fora se converte porque nós estamos rezando. Se converte porque a igreja está rezando. Não se converte por ele mesmo, pelos méritos dele. Como eu disse, ninguém é justo, ninguém é digno. Se alguém lá fora se
se converte porque Cristo diante do Pai disse: Pai, salva-o, porque a minha igreja, o meu corpo está rezando por ele. Todos nós estamos em um perfeito movimento de amor, de adoração, de oração. Você não reza sozinho, você não vive sozinho, você não luta sozinho, você luta com a igreja, você vive os seus desafios, as suas dores com a igreja, você vive dentro do corpo de Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Você crê nisso? Você sabia disso? É muito bonito. Isso não tem budismo, não tem hinduísmo, não tem nada. É só na Igreja Católica. Quando você sofre, como disse, sofre dentro do corpo de Cristo. E quando sofre, o Pai olha o Cristo sofredor, não você sofrendo, olha o Cristo sofredor, que tem misericórdia dele. E aí é claro, né, no final da missa alguém vai dizer para mim assim, né, por que eu rezo tanto então e a minha oração não é atendida? Né? Se é o Cristo que reza, né? Mas o Cristo não é bobo, né? O Cristo também não é bobo. Quando ele está junto do Pai, ele reza o que ele quer, ele não reza o que eu quero, né? Se rezasse o que eu quero, eu diria: ô Cristo, me deixa o Padre Rafael ganhar na Mega Sena para eu reformar toda essa chácara, né? Aí o Cristo junto do Pai diz assim: vá com calma, precisa viver os desafios da vida. O Cristo pede ao Pai a sua vontade e não a nossa, mas toda a nossa oração está dentro do Cristo. Alguma oração nossa é jogada fora? Não. Toda a nossa oração é ouvida, porque, como disse, você reza, é a igreja que reza, e a igreja rezando é o próprio Cristo que reza. Então tudo que você faz em oração, Jesus vê, ouve e leva ao Pai. Nesse final de tarde, eu quero convidar você a pedir a Deus um espírito de oração. Se você reza mais, a igreja reza mais. O Cristo junto do Pai está então mais orante. Se você reza menos, então a igreja de algum modo também reza um pouco menos. Talvez alguém em algum lugar do mundo, ou até mesmo em algum lugar do passado e da história, esteja precisando da tua oração. Talvez esse alguém mesmo seja alguém falecido da tua família. Talvez os teus avós, hoje celebrando o dia dos avós. Por isso vamos nessa noite, nessa Santa Missa, rezar pedindo pela alma dos nossos entes queridos falecidos, mas de modo especial dos nossos avós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.